Então, gente, depois do episódio 9 que a gente terminou de assistir, bom, agora a gente vai ver aqui um vídeo do Corey, porque eu disse até uns vídeos passados também, que depois que eu fizesse o react do episódio 9, eu faria um vídeo do Corey, da gente conversando a respeito do futuro de Digital Circus. Por mais que eu tenha feito um vídeo relacionado a isso, mas eu achei interessante a gente estar conversando. E aqui diz, a segunda temporada de The Amazing Digital Circus foi confirmada? E é uma pergunta bem interessante, porque eu vou falar também justamente do que eu achei também do episódio 9, porque eu também, tipo, por mais que eu tenha gostado, mas tem algumas coisinhas também que eu queria comentar a respeito, e a gente vai vendo juntos também, porque de fato é um vídeo de 18 minutos, então não é tão longo pelo menos, quanto também a gente vai estar vendo algumas teorias sobre o que aconteceu nesse episódio que eu queria estar trazendo aqui pra vocês, e que seriam teorias interessantes que eu vi do pessoal, mas outras que são minha própria, que eu até pensei um pouco a respeito. Dito isso, vamos lá, Cória. Esse vídeo aqui é pra você ficar sabendo do que ainda está em aberto no circo digital e Boa. Que existem algumas possibilidades que talvez venha uma segunda temporada. Por mais que não tenha sido confirmado nada com a Gooseworks, não tenha sido falado absolutamente nada por ela, ou pela Glitch ou tudo mais, existe até um boato que eu vou colocar aqui nesse vídeo para vocês entenderem melhor do que tá acontecendo, mas eu acredito que sim, existe sim abertura para fazer uma segunda temporada. Da mesma forma que eu acredito que ter uma segunda temporada de Murder Drones seria bem possível, mas a própria Gooseworks e o Liam, né? Liam é o criador de Murder Drones, ele falou que ele encerrou a história, ele não tem nenhum tipo de interesse em fazer nenhuma sequência, né, uma segunda temporada. E a Gooseworks falou que não tem nenhum interesse também em fazer uma sequência para The Amazing Digital Circus. Isso tem um ponto também. Por isso que antes mesmo, até uma dica também para quem, tipo, quiser saber se vai haver alguma coisa nova das duas séries ou não. Bom, de fato, a gente tem um detalhezinho do tipo como posso dizer, não confirmar que vai ter uma segunda temporada sim. Por isso que a gente vai aqui, esse vídeo é mais assim uma dedução sobre se vai haver alguma coisa assim relacionada, isso é verdade. Ou até mesmo um spin-off, alguma coisa assim. Mas qualquer informação, seja do circo digital ou Mother Drones também, isso inclui Mother Drones, é claro, temos que esperar da própria Glitch. Glitch ou os criadores envolvidos, ou seja, é eles que avisam, né, de forma oficial se vai haver alguma coisa relacionada. Por isso que essa dica que eu dou, não vamos espalhar também a respeito sobre aí tal, então, dito isso, é isso aí mesmo. Bom, enfim, vamos continuar. Por mais que eu ache que esse final me ficou com cara de final de temporada e não final de série. Eu também senti também uma coisa relacionada a isso. Vou explicar tudo isso hoje, você deixa... Mas será mesmo que é o final da série? Não é tipo um final de temporada? Tipo, é algo mais ou menos desse jeito. E, bom, como eu posso dizer? Como no caso do episódio 9, alguns elementos assim eu gostei pra caramba. Ele do tipo continua de onde parou, que é após os eventos do episódio 8. Que lá que o Caim ele acaba surtando, começa a torturar os personagens de forma gratuita. E aí o Kinko, com o balde na cabeça, junto com o computador dele, ele vai lá fazendo as coisas para tentar alterar o Caim. Só que no final, o Caim interferiu no computador e foi deletado. E aí o circo foi perdendo as cores. E aí a partir do episódio 9 começa de onde parou. Mas aí o pessoal vai reconstruindo o circo aos poucos. A única coisa que eu não gostei mesmo é o final que deram pro Jax. E tipo, não é tipo que tal, não é que... Bom, como eu posso dizer? Bom, o Jax em si, tudo bem que ele não é um santo, isso é verdade. E eu sei também e tal, mas uma coisa que eu já deixo claro, eu nunca odiei o Jax. Nunca odiei ele. Eu só não gosto das atitudes que ele faz. E por mais que até mesmo ele tenha os motivos dele ter feito essas coisas, não era motivo para descontar nas pessoas e tal.
Então, tipo... Como eu posso dizer? Bom, em teoria, talvez o Jax possa voltar. Eu sei que até que o final dele tem um significado, do caso do... que mostrou a mensagem. Se você não pedir ajuda ou alguma coisa assim, você pode... vai sobrar o pior pra você. É o que eu interpretei, né? Mas eu acho que o Jax, eu acho que se ele voltar, eu acho que tem até uma teoria de que ele possa acabar voltando. Assim como os outros abstraídos também, mas esses outros eu acho impossível, mas do Jax eu acho mais provável. E bom, eu vou explicando depois ao longo do vídeo. Você se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá Deixa o acontecendo like. aqui. Se inscreva também. Inclusive o vídeo original tá na descrição pra quem quiser conferir. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá então para o tal boato que eu tenho que falar pra vocês. Bora. Desconfiança. Eu vou falar quem é. Ela é, se não me falha a memória, ela é a Morgana Ignis. Ela trabalha na Spindle Horse. Ah, sim! Lá que ela faz o do Rasg no Hotel e o Reluva Boss, sim. Inclusive, gente, eu assisti as 2 primeiras temporadas do Rasg no Hotel no Prime Video. E, cara, não é uma série ruim, não. De fato, ela não é tão legal, assim, não é a melhor, mas ela é muito boa. Porque, tipo, eu assisti sem expectativa, porque o Rasp no Hotel não me chamou tanto a atenção. O Reluva Boss eu só conheci a série quando eu tava, tipo, procurando informações do Amanda The Adventure, ou seja, do Amanda The Adventure 3 para vídeo. Eu acho que eu já contei isso no canal pra vocês. Mas é que o Reluva Boss, depois de um tempo, perdeu um pouco a graça. Então, eu não tô trazendo também, assim, essa série, assim, pro canal, porque já perdeu muito a graça, essa série. Mas, enfim, né, tudo bem. Caso vocês não saibam o que é Spindle Horse, Spindle Horse é o estúdio da Vivis Pop, que eu sei. é criadora de Reluva Boss e Rasbin Hotel. Essas 2 produções. Desculpa se eu falei os nomes errados, não é minha intenção, é só pra explicar quem que é. Ela trabalha lá dentro e ela acabou soltando esse tipo de informação do nada enquanto estava rolando essa apresentação de cinema. Eu não trouxe isso aqui antes porque eu falei assim, não sei se é real ou não, pode não ser real. Então, eu falei assim, como esse boato acabou chegando e agora tá com o final do ciclo digital, a galera tá levantando isso de volta, então eu decidi... Na verdade, Corey, eu vou desmentir uma coisinha que eu acho que, por mais que é boato, né, tudo bem, mas uma coisa é que a própria Morgana já confirmou que esse negócio de continuações é a partir de produtos, eventos e outras coisas assim. Então, só pra deixar claro, se é esse vídeo que... de trazer, que ela falou assim, ó, isso não é o final da jornada, ó. Esse não é o final da jornada para o Digital Circus. Esse é o final dessa história específica. E aí a galera, vamos lá. Na verdade, isso não é o final da jornada Digital Circus, mas esse é o fim dessa história específica. E na aí... verdade, eu trouxe também aqui pro canal também sobre isso. E já foi discutido mesmo, já, a respeito. Mas tudo bem. E aí a galera começou a falar, não, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aquela coisa toda. E a galera tá circulando isso novamente. Circulando isso, né, em tudo que é canto, TikTok, YouTube. Então, por isso que eu falei, eu vou trazer o vídeo explicando, porque a própria Morgana Ignis, deixa eu até pegar o perfil dela. Tá, então ele já tá ciente, então. Tá, nossa... E ela tem um perfil no Twitter. E até onde se sabe também, pelo que a galera falou, ela trabalha como brand manager da Glitch, né? E aí a galera falou, não, então vai ter um spin-off, vai ter alguma coisa, né? E isso começou a pipocar de novo, né? Até que ela veio a público falar, né, novamente. Eu vou trazer aqui o que ela falou. Tá traduzido, mas é pra vocês entenderem melhor. Saindo do privado e respondendo a isso, então, que vocês fiquem loucos demais. Nada foi anunciado na exibição. Eu tô literalmente só me referindo a gente continuar fazendo mercadorias, promovendo eventos e atendendo a fã de Digital Circus. Sim, com certeza. Além disso, eu não sei, nada foi revelado, amo todos vocês. Então, ela falou no sentido mais de que, igual Murder Drones, teve agora recente também mais mercadoria. Exatamente, isso eu tenho que concordar. Murder Drones também, no caso, tem bastante coisa agora também, depois que a série foi encerrada. E de fato, o Circo Digital vai ganhar também coisas novas das mercadorias também. Qualquer coisa também eu sempre vou trazendo, qualquer coisa relacionada ao Circo Digital, caso vocês quiserem.
Posso estar trazendo, assim, do que a Glitch for trazendo, mesmo que não seja algo da série oficial, né? Então posso estar trazendo. E mais outros produtos, né? Que acabaram saindo uma segunda leva, que teve novas figuras do N, da J e tudo mais. Então é praticamente nesse sentido. Não tem nada confirmado, não tem nada sendo colocado, melhor dizendo. Então, aqui, né, eu falei, a própria Morgana Ignis está aqui e está mostrando que ela trabalha tanto na Spindle Horse, então eu me lembro, e também dentro da Glitch, né? Como eu falo, dentro da própria Glitch também, fazendo parte de mercadorias, né? Cuidando e tudo mais. E aí, ela até respondeu de novo, falando, porque contexto da imagem, tava tendo a premiere nos Estados Unidos sobre o The Last Act, né? O ato final, que foi o que a gente viu algumas semanas atrás. Que passou no cinema e também que a gente assistiu juntos. Foi, sabe, episódio 8 e 9 juntos no cinema, que acabou juntando todo mundo, aquela coisa toda. Com certeza. Então, ela pegou e tava conversando com a galera que tava nessa sessão, a Morgana Ignis. E aí, ela acabou falando até outra coisa também que é importante. Desculpa, LOL, só queria esclarecer que o que eu estou dizendo no palco não é uma revelação. Vocês todos sabem que eu sou muito teatral demais para não fazer o espetáculo completo de qualquer tipo de anúncio. Com certeza. Eu também não sou também tão teatral assim, né? Eu me esforço, mas, né, eu não sou tanto. Apesar que uma coisa que em Junior Nicole Rebirths, eu não sei se vocês estão vendo o banner aqui, que esse aqui é o mais recente. Eu vou ver pra pegar pra vocês aqui rapidinho. Que é basicamente isso daqui, né, que é o banner que eu fiz. Ele será usado totalmente para marketings, para quadrinhos e outras coisas assim. Vocês podem ver. Se vocês estão conseguindo ver, eu sei que a tela é minúscula comparado com a do computador. Enfim, deixa eu colocar de novo e rapidinho, gente, só um minuto. Então, uma coisa sobre do Junior Nicole Rebirths pra vocês é que as atuações eu acho que vão ficar até melhorzinhas. Eu tô, tipo, até revisando bastante, assim, mais o texto. E trazendo um esforço para fazer alguma coisa bonitinha e de qualidade pra vocês. E também as edições também mudaram pra caramba. Sem contar também que estão bem mais legaisinhas, pelo menos. Uma coisa que eu já digo. Sem contar que eu também tô dando uma aperfeiçoada nos textos também. E a série não é um remake, tá? Não é só, tipo, um remake de histórias antigas. Ela é também um reboot, também independente. Então, ou seja, estamos tendo narrativas novas. Então, podemos esperar um pouco disso. E, bom, vamos continuar o vídeo. Então, tipo assim, se fosse realmente algo real, ela confirmaria e também teria alguma coisa dentro do próprio circo digital, ou melhor dizendo, né, das próprias pessoas que trabalham na Glitch, né, pra saber se vai ter um spin-off ou algo do tipo, ou pelo menos alguma coisa que continue, né, o circo ou explique algumas coisas. Dito isso, né... Minha primeira parece que acabou de chegar também, mas aí depois eu já retomo, eu já vou lá. Não temos nenhuma confirmação, mas esse vídeo só falando pra vocês, da própria Morgana falou, rapaziada, eu só falei no sentido das mercadorias, não é no sentido de que vai ter uma segunda temporada ou algo do tipo. Isso é verdade. Até porque, como eu disse no início, porque não é a Morgana que decide. Quem decide é os caras lá da Glitch ou a própria criadora. Então, ou seja, se houver uma segunda temporada e tudo, cabe a Guziworks dar a benção para que essa temporada venha. Por que o vídeo, então, é tão longo? Porque, pessoal, quero trazer pra vocês que o ciclo digital... Só 18 minutos também, o meu que é um pouquinho mais longo, porque eu tô comentando um pouco mais sobre isso. Ainda deixou algumas pontas soltas. Deixou ainda algumas coisas que podem ser exploradas nesse universo. Compreensivo. Principalmente a parte da CIA. Sim. CIA, caso você não lembre o que é a empresa que acabou sendo responsável por criar a inteligência artificial, que é o Caim, e também Bolha. Justamente para treinarem, fazer coisas mais criativas, criarem universos, criarem suas próprias coisas com base em, sabe, imagens e filmes e, sabe, coisas da mídia que essas IAs acabaram lendo e aí eles acabaram aprendendo como que faz e como cria essas coisas.
que o Caim é ele que meio que deu o avatar pra esses personagens, que são as cópias, né, das suas mentes, aquela coisa toda. E o Caim também acabou criando todo mundo, aquela coisa toda e tudo mais, né? E aí, vocês já sabem disso, que ele absorveu o Bolha, e aí ele acabou virando uma IA muito forte, agora com 2 IAs dentro de uma. O que acontece? Ah, então, ou seja, a IA azul era o Bolha, então. Ah, tá. Acontece, pessoal, é o seguinte, existe esse negócio da CIA, o mundo, né, continuou, e tem esses personagens que eles acabaram entrando, né, foram escaneados, e o que acontece? Será que a própria empresa ainda existe? Será que a empresa ainda está de pé? Como existe a teoria de que foi tudo no museu, e eles ainda, né, e foram escaneados justamente pela retina no museu, pode ser que essa empresa não exista mais. Ah, tem razão até. Ah, uma boa dedução, hein? Acho que faz até que sentido o fato de como que eles vão, tipo, colocando o headset para... Então, até que é uma boa dedução, hein? Interessante. Mas nós sabemos que desde a década de 90, que quando foi criado o circo digital, né, quando o Scratch junto com o Kinger criaram e programaram o negócio todo, então a empresa pode ter falido em algum momento e pode ter sido um expoente da época e ter parado. Mas é aquela coisa, talvez alguém possa perceber, alguém possa ver e até explicar o que aconteceu com a própria empresa, né? Ah, Cor, mas não é tão importante. A própria Guzzworks falou que o mais importante é a relação entre esses personagens, é a relação deles com o mundo, é a relação deles com as coisas. Eu entendo isso, eu daria Compreensivo. total razão pra vocês, 100%. Só que existe uma questão, existe um porém. A CIA ela foi uma empresa que acabou inovando uma tecnologia, acabou utilizando essas coisas, até o próprio Caim tem noção disso. E aí, meio que ficou esse negócio, tipo, poxa, a gente queria mais resoluções desse negócio, mais coisas do que aconteceria com a empresa, mais coisas do que teria acontecido nesse universo. É verdade, agora parando pra pensar mesmo, a CIA foi a empresa que revolucionou uma tecnologia de scans cerebrais. Impressionante, é verdade. Como que a empresa faliu? Como que a empresa fechou? Como que ela virou uma parte de museu? Como que isso aconteceu, tá ligado? São coisas que poderiam ter sido exploradas, poderia ter sido falado melhor na própria série, né? Poderia ter colocado um pouco mais de detalhe das coisas reais, que eles fizeram isso, eles pararam a parte final para falar como tem a história de cada pessoa, né, na vida real. A gente viu isso. Só que aí eles meio que, a empresa mesmo, e aqui toda aquela história, todo aquele negócio que eles estavam criando uma tecnologia bizarra, uma inteligência artificial capaz de ser um negócio criativo, porque assim, pessoal, as inteligências artificiais que nós temos, tanto de qualquer chatbot que você imaginar, de qualquer lugar, elas não são inteligências criativas. Elas são inteligências que geram coisas. É verdade, tem um ponto nisso. Por isso que aqui no canal eu não apoio, assim, fazer coisas com inteligências, assim, IAs generativas, né, como é chamado. Porque por mais que possa do tipo, cria lá tal pra fazer, tipo, pode até ter tido, como no caso do YouTube agora. Mas vocês podem ver que aqui no canal, aqui é totalmente 100% humano. Ou seja, em base de escrita, desenho, qualquer outra coisa relacionada aqui é feito por mim aqui. Então, eu sei que também é muito caro também, mas eu prefiro me esforçar para entregar alguma coisa de qualidade para vocês do que depender de máquina que faz tudo por você. Elas pegam coisas que já existem, coisas que estão prontas e formulam compilados dessas coisas. Ah, mas uma mixagem, uma coisa assim, não é uma coisa nova? Mais ou menos. Porque ela não tá criando algo 100% novo. Tipo, ela não tem a capacidade de criar, por exemplo, um desenho novo, algo assim novo, né? Ela pega várias colagens de desenhos que já existem e gera um desenho novo, né? Gera algo com base no que já existe. É totalmente a ideia diferente do Caim e a ideia diferente do Bolha, que eles criam coisas novas, né? Eles pegam alguma base, mas eles criam. É uma IA criativa. Isso ainda não tem tanto. Não existe uma IA que faça algo 100% criativo e tudo mais, né? Outra coisa que ficou, né? Não só então a CIA ficou esse negócio em aberto, não ficou, sabe, essa coisa ainda pra ter resolução,
mas eu ia falar até do próprio Jax sendo abstraído. Opa! Eu acho que esse é um detalhe bem importante agora. É uma das coisas que eu falei quando eu vi o filme, eu até reclamei e falei assim, acho que poderia ter tido uma coisa melhor. Olha, nossa, uma pessoa que concordando comigo, cara, olha. É por isso, eu tô dizendo, gente, como eu disse, uma coisa que eu não gostei muito que poderia ter sido melhor, que era exatamente isso. O Jax. A cena dele só, toma um susto, foi abstraído, já gera dúvida, foi ele, foi o Kinger, o que aconteceu? Eu entendo que gera um choque também, mas eu acho que, mas foi construído já, desde o episódio 7, tá sendo elaborado e tal, mas eu gostaria de ver o gatilho que aconteceu, sabe? Talvez uma coisa que esses personagens tentaram falar com o Jax, tentaram trocar ideia com ele, sei lá, e mostrar um pouco mais de conflito, e aí o Jax abstrai, mostra, né, o corpo dele virando aquele bicho bizarro. Eu queria ver essa coisa disforme, né? Como que gera, né, uma coisa abstraída, porque a gente só sabe que existe, tipo, e fica essa coisa, né, bizarra, cheia de olho, e aí, então, né, fica só lá largado. Eu queria ver a transformação da abstração, eu queria ver como que, sabe, essa coisa é colocada nesse mundo, como que isso acontece. Eu queria ver isso, né? E eu acho que o jeito que foi colocado meio um pouco anticlimático, pelo menos na minha opinião, é algo que eu mudaria até no episódio 9. Mas... e também o fato também que pode ter uma possibilidade de... deixa eu continuar aqui, já converso. Eu acho que faltou até um pouco mais de elaborar melhor ou de colocar um pouco mais de contexto para os abstraídos no geral, né? Eles sabem que existem, mas nenhum deles tenta resolver, né? E eu acho que é uma coisa que ficou em aberto. Mas eles fizeram um aquário lá e tá tudo bem. Poxa, mas será que eles não vão tentar recuperar eles? Será que... não... É verdade, tipo, tem até... É por isso que eu tô dizendo, cara, olha só, mano. Não tem como... Até a gente viu que o Caim, ele consegue voltar e, quem sabe, puxar de volta ou fazer algo do tipo. Será que não tem como consertar ou até tentar entrar dentro da corrupção que aconteceu dos arquivos e tentar puxar e fazer alguma coisa nova? Será... Olha só... que, sabe, é uma coisa que daria pra explorar melhor isso. Eu tenho que concordar com o Corey, né? Isso tem até um certo ponto que, isso é verdade, que por mais que eles sejam scans cerebrais, tem até uma possibilidade disso voltar. Daria pra puxar melhor o que poderia ser que eles foram abstraídos e como que eles poderiam consertar isso. Não só, vou jogar aqui no porão e acabou, não tem mais o que fazer, né? Já era e vida que segue. Porque tem pessoas importantes lá. Pô, tem a Queenie, que também ficou... Sim, que é a esposa do King, né? Com certeza. Ficou lá abstraída, né? Que é a mulher do Kinger. Tem a própria Ribbit. E tem o próprio Kaufman, né? E agora o Jax. E vários outros que também entraram dentro do circo, que também tem suas histórias e que isso poderia ser consertado, né? Ou pelo menos eles procurarem pra consertar. Isso com certeza. Poderia acontecer, pelo menos, sabe, elaborar melhor. Eu acho que os abstraídos ficaram meio que jogados de lado, né? Eu também senti isso também. Sem contar que uma boa teoria também que eu tenho, e que eu encontrei aqui, que eu achei interessante essa teoria do Prime, Soft Fan Ban. Que, spoilers, né? Como a gente já assistiu o episódio 9, então não tem mais spoilers, de boa. Todos os personagens abstraídos voltarão, mas por conta própria, uma vez que se curarem do seu drama de circo. E Ribbit volta antes do Jax e vê o Jax em seu estado atual. E aqui, a primeira coisa que eles fazem ao ver o Jax abstrato é colocar o laço nela. E mesmo que o Jax esteja abstraído, você pode ver o calor através dos olhos abstraídos dele. E também talvez um pouco de culpa. Só sentimentos muito agridoces. Ribbit diz a ele que está tudo bem e que ele não precisa se preocupar com o passado dele. É que, foi confirmado que o Jax é... Bom, não vou dizer nada a respeito, mas de fato... É verdade, mas eu falo ele porque eu já peguei muito costume do Jack ser assim, do masculino mesmo. Enfim, que está tudo bem, que ele não precisa se preocupar com o passado deles. E só essas palavras por si só ajudaram a acelerar o processo de cura de Jax, pois por enquanto eles estão apenas sentados um ao lado do outro na tenda, enquanto o Ribbit fala sem parar para Jax. Essa é uma ideia... por um lado tem até um ponto. Mas talvez, assim, inclusive esse aqui é um outro que, de fato, tem, assim, uma ideia de que
Mas essas imagens também não são oficiais, né? Só pra avisar. Bom, tem uma ideia em si que talvez, quem for jogado no porão, talvez não tenha mais volta. Uma teoria mesmo que eu penso. Agora, quem tá fora do porão, que é no caso do Jax, que está num lugar totalmente escuro e tal, talvez ele tenha chance sim de voltar à sua forma como era antes. E por quê? Bom, porque eu penso que, porque o Jax pode ser talvez que ele tenha sido extraído por conta dele mesmo. Eu acho, né? Talvez. Enfim, bom, é mais ou menos isso que eu tenho ideia, mas tudo bem. Fora que até o próprio desenvolvimento um pouco do Jax, por mais que seja meio subtexto, seja alguma coisa do tipo, eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem elaborado. Tanto que tem até Zubul, que eu senti que o Caim e até os outros personagens, e a série no geral, deixou Zubul de lado. Deixou, sabe, sem tantas resoluções. É como se já tivesse sido, resolvido, sabe? Como se todos os problemas tivessem sido resolvidos e já tivesse tudo bem. Sendo que não é bem assim, né? Vou ter que concordar também. Eu achei que a Zubul ficou muito pra trás também dos outros personagens. Tem todos os traumas, tem as coisas que aconteceram, tem a coisa de deixar marca no mundo, e meio que só foi colocado de lado e focado mais no Jax, na Pomni. Por mais que eu sei que eles são os protagonistas, mas outros personagens não tiveram tanta coisa, assim. Hagatha, por exemplo, não teve mais tanta coisa, né? Não teve tantas cenas, não teve tantas coisas pra elaborar a história dela. Foi meio que, é isso aqui, acabou, isso aqui, acabou, isso aqui, e foi... Eu senti que aceleraram um pouco o processo, né? Eu senti que algumas coisas foram bem rápidas também, isso é verdade. Digo que poderia ser filler, mas eu senti que mais uma meia hora poderia explicar melhor essas coisas, poderia colocar um pouco mais de contexto pra personagem. Mas no final explicou e tal. Mas, pessoal, vocês sentem, pelo menos eu senti isso. Sabe que poderia ter um pouco mais bem elaborado? Poderia ser um negócio um pouco melhor? É só uma questão mesmo, não é um negócio que, meu Deus, atrapalhou e agora estragou a série. Não, pelo amor de Deus. Não, de boa. Não é que isso estragou a série. O final até é aceitável, bonito também. Mas, de fato, poderia ter tido muito mais coisas. Isso aí é verdade. Mas a questão de que existem esses pontos que poderiam ser elaborados nos próprios personagens, as histórias que eles passaram. E eles lidaram isso super bem, né? Tipo, lidamos isso super bem, tá tudo certo. A gente é cópia mesmo de tudo, né? E tal. Só o Jax que claramente não lidou bem com isso e tanto que foi até abstraído. Só que tem a questão dos outros que, entenderam super bem e tudo mais. E aí, e se outros começam a entrar dentro do circo? Se outros também começam a participar e a entrar nessa coisa da parada do circo de novo, o que vai acontecer? Né? Como é que vai rolar esse negócio, né? Como é que vai ser? E aí, novamente, isso abre o espaço para que as coisas estejam, talvez, um pouco não tão bem resolvidas, principalmente para alguns personagens, mas foi um final que deixa essas coisas abertas, principalmente da CIA, alguns personagens que poderiam ter uma relação melhor, ou pelo menos explicar algumas coisas e ter uma parte da história. Eu senti que Hagatha, Zubul, Gengli são meio que deixados de lado, assim. Personagens que foram escanteados, né? Isso é verdade. Deixaram ali, não tem tanto, e focaram mais Jax, Pomni e Kinger. Porque esses três são os que mais tem coisa mesmo, né? É o que mais tem informação. Mas tem um episódio inteiro sobre a Gengo, por exemplo. Então, ela teve episódio, a gente achou que cada episódio ia ter alguma coisa focada num personagem, mas não teve. Assim, de Zubul teve pouquíssima coisa no episódio. É que a Zubul dividiu o tempo de tela com o Kingo. Isso é verdade. Episódio 5. Hagatha teve quase nada, né? Teve só alguma coisa ou outra, né? Então, se era pra elaborar até melhor a história desses personagens, poderia ter essas coisas novamente, né? E aí, eu acredito que poderia, né, ter mais coisas pro circo desenvolver e até como que o próprio mundo real pode entender essas coisas e ver que esses personagens estão sendo colocados lá, né? As pessoas estão criando cópias lá dentro, né? Como que você saberia, você, ser humano, viria a sua cópia, como que ela tá lidando e presa lá dentro, o que você faria, né? Como que você lidaria com isso e tudo mais. Por mais que o circo digital não foi pra esse lado, mas fica em aberto, a própria empresa fica aberto até como que fica as abstrações, como fica as coisas, né, dos personagens, não digo jogados,
mas faltou um pouco. Eu senti que poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser um pouquinho, né, mais explorado. E aquela coisa, o ciclo digital acabou sem explicar, né, principalmente as coisas da CIA. Tem algumas explicações? Tem. Mas, por exemplo, até o próprio Bolha no final, né, que aparece aqui, que o Caim entra nesse conflito e o Bolha, a gente sabe que ele tinha uma personalidade, sabe que ele podia fazer alguma coisa, e aí o Bolha só, né, foi jogado no Ah, tá, não, é um negócio de comunicação qualquer. vazio existencial aí, foi jogado no negócio e, né, pirimpão doce. Ah, mas pô, como que o Bolha vai lidar com as coisas do vazio? Será que pode voltar, né? Porque o Bolha Tem, assim, possibilidade. era responsável pela parte mais criativa, né? E conseguia fazer as coisas direito. Como que agora vai ter essas duas IAs? Uma agora tá aceitando o jeito falho que é e tentando evoluir com isso. E o Bolha, que é ainda, tipo, um neném praticamente, foi criado ali em pouco tempo e do nada já foi largado. Como que os caras tomam a decisão de fazer isso e como que foi pra CIA fazer uma coisa dessa, né? São coisas que ficaram no ar. São coisas que, né, igual o Caim vai soltar o Bolha no ar, né? Os Siricuticos vai sair voando e aí fica aquela coisa. Os Siricuticos, é verdade. Ele Totando os Siricuticos. Brincadeira. é uma IA também tão poderosa quanto o Kane, que pode criar e pode fazer coisas, sabe? E só ser jogado no vazio assim, eu achei meio anticlimático, eu diria. Mas poderia ter até as explicações do que vai acontecer com o Bolha, né? Ele só ir embora pelo vazio existencial dessa máquina que ainda continua ligada nesse museu, né? O que aconteceu, o que pode rolar. E, pô, depois de tudo que o Kane fez passar também, né? Como que o Bolha iria lidar com isso? Eu acho que o Bolha poderia ser um personagem também que continua, que aparece e que até tem o seu próprio arco de redenção e o seu próprio entendimento. Ah, pô, mas é o Bolha é feito pra ser só... Eu tô tendo Siricuticos e acabou. É verdade, o Bolha só aparece só pra falar uma frase engraçada e acabou. Mas é um pouco estranho, porque o Bolha quebrava a cabeça do Caim. Fala que ele era imperfeito, que ele era ruim, que ele era, sabe, a cópia inferior. Vocês lembram do episódio 8? A briga toda que fez o Caim ficar pistoleta, né? Que fez o Caim estourar. Poderia justamente ser utilizado até ter a redenção dele. Por isso que eu falei, pô, precisava de um pouquinho mais de meia hora pra explicar essas coisinhas, só pra não ter o sentimento de que talvez tenha uma segunda temporada, talvez tenha alguma coisa, né? É praticamente o mesmo sentimento de Murder Drones, que agora algumas coisas vão ser explicadas na HQ, né? Vai ter HQ de Murder Drones, eu não sei se já... Ah, com certeza. Mother Drone, sim. Ano passado foi anunciado o graphic novel do Mother Drone e tá tendo com tudo. Tá saindo, vocês podem até confirmar pra mim. Mas, sendo bem honesto, talvez tenha mais coisas assim de Digital Circus e tem mais espaço pra essa história andar. Não só os personagens lidarem com o circo e as coisas que aconteceram, mas também de como que o mundo continuou e esse negócio ainda tá vivo, né? A CIA e a máquina dela tá dentro desse museu ainda funcionando, né? E como que as paradas desses personagens estão lá dentro e como que o mundo real tá vendo esses personagens ainda ligados lá dentro, né? Se é que alguém tá vendo isso. E é verdade. Como que isso tá acontecendo. Se máquina assim estiver mesmo em museu, então... acontecendo, né? É meio que foi focado só puramente nos personagens e tem umas coisas da história que, poderia ter e poderia não ter e fica nessa what if, né? Nessas possibilidades, mas poderia ter a explicação definitiva do que vai acontecer, de como que vai rolar as coisas, né? Enfim, pessoas, comenta aí o que vocês acham que faltou e que muito possivelmente teria uma segunda temporada. Vocês acham que teria? Vocês acham que poderia existir? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Até. Bom, agora chegando numa conclusão aqui, uma conclusão final agora, para poder encerrar aqui o vídeo. Bom, eu acho que, tipo, o final terminou de uma forma como terminou. Mas poderia ter tido mais coisas. E se tiver uma segunda temporada e tudo, aí é com a Glitch e a Goose Works. Mas, como diz, o Digital Circus também tá ganhando, assim, o seu mangá também, uma curiosidade muito bacana, desde 2027, que lá no Japão tá sendo feito o mangá do Digital Circus de forma oficial. E sem contar que eu acho que poderia ter tido mais coisas. Por exemplo, eu acho que no caso dos abstraídos, por exemplo, os abstraídos eu acho que poderiam ter voltado pra mim, assim, na minha opinião, nas suas formas como eram antes, assim, antes de se abstraírem por completo. Então,
Eu acho que até o Jax também serviria de exemplo, no caso que eles estão mantendo ele na cabana e tal. Enfim, mas tá, né? Bom, mas se houver mesmo uma segunda temporada, isso vai depender do anúncio oficial. Mas vamos ter que esperar pra ver, para poder ter as próprias conclusões, eu acho. Sem contar que o universo alternativo do Círculo Digital, feito pelo Absolute Dream, que pra quem não sabe, as comics dele são muito bem feitas também, aos traços dos personagens, que tipo, e a personalidade de cada um é tipo muito bem respeitada, que é bem bacana por sinal ver como que isso tá sendo muito bem respeitado e tudo mais. E essa comic aqui, o Truth and Dare, que é Verdade ou Desafio, é uma das mais elogiadas do trabalho dele. E é isso que eu vou estar trazendo pra vocês em forma de react nos próximos vídeos também, que eu vou estar, quem sabe no próximo, então não sei se vai ter, tipo, né, vai ser o próximo também, vou dar uma olhadinha direitinho depois, não se preocupe. Mas, bom, é isso, né? Bom, dito isso, só pra terminar o vídeo de forma leve, peraí, com a imagem também que eu peguei salvo também, que é bem bonito por sinal, de como que deveria ter terminado, né? Bom, enfim, mas enfim, é isso. Bom, qualquer coisa oficial da Glitch, alguma coisa assim, eu trago pra vocês. E antes de encerrarmos o vídeo, deixa eu pensar uma coisinha pra vocês. O Burger King lançou agora, em uns dias aí, agora parece que vai mudar, parece, eu acho, né? E aqui, ó, negócio do Toy Story, exatamente. Lançou, dia 17 aqui no Brasil, lançou o Toy Story 5. E aí com isso o Burger King também fez aqui. Aqui tá o Woody e aqui, ó, e o Buzz. Aqui, ó, os dois. Eu peguei justamente eles da... Eu tenho os outros aí da coleção inteira também, mas esses daqui são, assim, a cara do Toy Story. E, nossa, muito bem feitinhos também. Vou ver pra fazer um vídeo relacionado mostrando essa coleção pra vocês. Aqui vem cá, Woody. Beleza. Aqui, olha que legal. Enfim. E bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E em breve, a comic do Absolute Dream em react pra vocês. Então é isso. Até breve. Tchau.